Olá, confreiras e confrades, Eno apaixonados, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Eno Experiências. Hoje é dia de reunir história, estratégia e visão de futuro. O nosso convidado vive o lado que faz o vinho chegar com propósito às taças: marcas, mercado, posicionamento e experiência. Trabalhamos juntos na Expand. Ele liderou marketing, ajudou a lançar a importadora Inovini, passou pela Wine.com e desde 2016 comanda a Wine Next, uma consultoria que cria experiências de marca sob medida e também produz inteligência de mercado para o trade do vinho. Ele é professor de Wine Business, Wine MBA de Bordeaux, apaixonado por transformar dados em decisões e histórias e ainda, principalmente, marcas desejadas. Senhoras e senhores, com vocês, Rodrigo Lanari. Olá, Fábio. Que prazer estar aqui, mesmo que por videochamada, poder se conectar as ideias, né, e colocar o nosso conhecimento, a nossa experiência a serviço de quem está nos escutando aqui e falando de algo que nos apaixona, que é o vinho, né? Ao mesmo tempo, falar de algo que nos apaixona, mas que também precisa ter uma visão de negócio, né? Apesar, muitas vezes a paixão nos ludibria, né? Esse sempre foi o meu propósito, né? Ajudar as pessoas a unirem a paixão delas com o negócio, com algo que seja sustentável e que seja, que dê dinheiro no final do dia, né? Que seja algo rentável também para que as pessoas possam fazer, né, do vinho também o seu negócio, o seu trabalho. Então, um grande prazer estar com você aqui hoje. Fico muito honrado e muito grato de poder estar trocando um pouco de experiência e de ideia aqui com você. Ô, meu querido, e que alegria te receber aqui, né? É um reencontro da geração Expand. Na semana passada eu também conversei com a Rita Ibanez, nossa amiga, que trabalhamos junto lá, e foi um episódio incrível também. Vamos olhar para o presente e também desenhar o futuro do vinho do Brasil, coisa que você faz com muita maestria. O vinho, ele é cultura, e também já vou deixar aqui esse brinde aqui para você, mas para tocar as pessoas, a gente precisa de narrativa, precisa de posicionamento e consistência. Vamos entender, então, como que marcas fortes elas nascem, quantas marcas você não trabalhou, que você desenvolveu essas marcas aqui no Brasil, como elas crescem e, principalmente, como que elas permanecem desejadas. As pessoas vão se lembrar dela para sempre. Lá na época da Expand, você viveu a abertura do mercado de vinhos do Brasil e hoje você lidera a estratégia de marcas. O que mais mudou na forma de comunicar o vinho nesses últimos 20 anos? Olha, Fábio, eu acho que é uma boa pergunta, né, para a gente começar a conversa, porque acho que a gente consegue olhar duas perspectivas, né? Acho que muita coisa mudou, né? O cenário do vinho no Brasil mudou, a quantidade de pessoas que apreciam vinho, que consomem vinho, mudou. A própria dinâmica, né, dos países que produzem vinho, digamos assim, também mudou. O cenário de marcas mudou, mas uma coisa não mudou, né? A gente continua sendo ser humano, a gente continua tendo preocupações, desejos, inseguranças. Tudo isso não mudou, né? E aí quando a gente fala de marca, né, o que que é uma marca no final do dia, né? Será que é a história que a gente conta para quem vai nos consumir ou para quem nos escuta? Ou é como que aquela história impacta a pessoa, ou seja, é o estímulo que a pessoa, na verdade, recebe, né? O que que para ela evoca. E acho que aí está uma grande questão que a gente, enfim, que é um objeto para mim de interesse, de estudo, né? É como é que as marcas se tornam relevantes no mundo do vinho, como é que elas se tornam desejadas. E no final do dia, a marca não é a história que a gente conta, mas sim o que que as pessoas realmente acreditam de nós, ou o que que faz sentido para elas, né? E nesse caminho entre o que eu quero contar e o que as pessoas estão ouvindo e recebendo, existe aí, né, um grande ato, ou pode haver uma grande diferença. Então, no final do dia, como é que eu faço com que a mensagem que eu quero passar para o consumidor, ou o posicionamento que eu quero ter na cabeça desse consumidor, ele realmente é percebido da forma que eu quero que ele seja percebido. E no mundo do vinho, isso é muito difícil, ao mesmo tempo é desafiante, mas é difícil, né? Porque a gente tem muitas marcas, a gente tem muitas histórias, mas também a gente tem muitas vezes as mesmas histórias. Então, como é que a gente se diferencia, né? Como é que a gente é relevante, mas ao mesmo tempo é diferente? É um grande desafio no mundo do vinho. O que não significa que isso não seja possível. Sim, isso é possível, né? E existem formas de fazer isso, existem métodos, né? E a gente consegue estudar e entender, e às vezes até de maneira empírica, né, Fábio? Então,
Você comentou da Expand, né? Que é uma empresa que teve um protagonismo muito grande, né, no desenvolvimento do mercado no Brasil. Criou uma série de marcas, né? Participou de um momento da abertura da economia, né, em que as pessoas tiveram acesso a produtos que elas não tinham, né? Então a gente sempre lembra, acho que é muito legal a gente pensar, a gente sempre lembra, né, do case do vinho alemão, da garrafa azul, a gente sempre lembra da entrada do vinho chileno, né? E a Expand sempre teve presente nesses momentos, né? Na década de 80 e 90. Então, se a gente fosse dividir um pouco, e aqui, enfim, estou indo para vários lados, né, Fabio? Assim, a gente pode entender que existiu esse momento prévio, né, de abertura do mercado, de surgimento de algumas marcas que tiveram muita relevância na formação do mercado brasileiro, né? Esse foi o momento um. Depois teve aquele momento dois, acho que a gente começou a participar desse mercado nessa época, né, depois dos anos 2000 ali, em que, vamos dizer assim, houve um desenvolvimento grande do mercado, né? Surgimento de muitas novas empresas, importadoras, e aí a gente tem uma série de fenômenos aqui que a gente pode conversar, né? Que foi esse momento, vamos dizer assim, de expansão mesmo do mercado. E eu diria que agora, né, dividindo em três grandes macro momentos, né, a gente chega no momento em que esse mercado atingiu um certo nível, né, e agora está um pouco olhando para onde é que ele vai, né, depois de um período em que o mercado cresceu bastante, que foi o período da pandemia, né. Se a gente analisa mesmo a pandemia e o crescimento, e aqui eu posso trazer vários números, mas enfim, o Brasil foi um dos países que mais cresceu durante o período da pandemia, né, no consumo de vinhos, a gente percebe que todas as condições para esse crescimento, elas já existiam antes. Não foi uma coisa que aconteceu assim do acaso, né? A gente teve condições que favoreceram com que os consumidores, naquele período, com aquela condição, passassem a comprar mais vinho, consumir mais vinho e trouxeram um desenvolvimento importante aí para o mercado. Então agora a gente está naquele momento em que a gente olha para frente, né? E eu acho que aí a gente tem sempre um misto, né? Aquela coisa do desafio, né? Do desafio, assim, onde vamos chegar, com talvez a insegurança, né? Com não querer errar, ou talvez com querer acertar mais e querer chegar num lugar muito maior, né? Porque o Brasil ainda nesse território do vinho, é um mercado em desenvolvimento, né? É um mercado que, se a gente for olhar o consumo per capita de vinho, tenho certeza que é um assunto que já foi trazido aqui outras vezes em outros episódios, né? É um consumo per capita baixo, né? E a gente tem uma população adulta muito grande, né? O Brasil hoje, como produtor de vinho, está sempre ali entre o 13º, 14º, 15º produtor, mas a gente tem a quinta maior população adulta do mundo, né? E se a gente olhar para alguns aspectos culturais, né, que a gente tem a população adulta grande, a gente não tem, né, a predominância de uma religião, por exemplo, que pode restringir o consumo de álcool. A gente tem uma cultura extremamente aberta, né, assim, do ponto de vista cultural mesmo. Se a gente pensa, né, o Brasil troca com o mundo, o brasileiro viaja bastante. Então, assim, a gente tem um terreno que ele é bastante fértil para o desenvolvimento, né? No entanto, esse desenvolvimento ainda não chegou aonde a gente acredita que ele pode chegar, né? E aí a gente também pode trazer aí alguns fatores, vários fatores importantes. A gente vinha conversando aqui já antes, né, no nosso bate-papo de aquecimento, Sim, e eu achei muito interessante que você vincula a economia com o vinho, né? E eu acho que esse é um aspecto fundamental da gente olhar, porque no final do dia o vinho é uma indústria também, é uma indústria no sentido de é um segmento da economia. E o exatamente. vinho depende da economia para crescer. Então, assim, para a gente chegar onde a gente quer chegar, a gente precisa de uma economia mais forte, a gente precisa de um avanço da renda, né? O fator que mais vai levar as pessoas a poderem comprar uma garrafa de vinho no final do dia é a renda disponível. Então, a gente tem que trabalhar para que a renda. A gente tem uma série de, vamos dizer assim, desafios, né? Mas a renda precisa avançar. Então, no momento que as pessoas tiverem mais renda, se as outras condições estiverem ali, né? Produto disponível, a cultura, a educação, tudo mais, a gente vai chegar num outro patamar, como economia do vinho, né? Então A aí a gente faz construção o de uma link das duas marca, áreas. ela é vista de longo prazo. E você está evidenciando aí, por exemplo, alguns pilares que fazem uma marca
se tornar admirada e não apenas conhecida. Por exemplo, você está falando, né, a economia ela tem que crescer, o produto tem que estar disponível, tem que ter realmente um aumento da renda da pessoa para ela poder estar explorando cada vez mais o mundo que o mundo tem a oferecer. Me traz uma comparação. As empresas por onde você trabalha e trabalhou com marcas diferentes de origens, né? A gente está falando de Chile, Argentina, França, Itália, África do Sul. E a gente vive no país que é um continente, né? Se você pegar de norte a sul, a gente tem todos os climas aqui, né? Que tem, na média, é um país temperado. Existe até os paralelos da produção ideal do mundo do vinho, né? Que a gente fala que está lá mais no sul. Mas agora, com a poda inversa, inclusive está produzindo agora os vinhos, a colheita de inverno, que está fazendo grandes vinhos também para o mundo todo. Como traduzir tantas culturas numa comunicação coerente para o público brasileiro, que está acostumado tanto com a cerveja, com o futebol, com o carnaval? Uma ótima pergunta, Fábio. Assim, como que a gente, que tipos de gancho, né, que a gente usa para que a marca, no final do dia, ela desperte algo na mente do consumidor? E eu acho que assim, a gente sempre tem que tentar recorrer à simplificação inteligente, né? Simplificar não quer dizer ser pior ou ser incorreto, né? Às vezes é até mais difícil você ser simples. Então, assim, quando uma pessoa ela está diante de uma gôndola, né? O que que passa na cabeça dela, né? Realmente ir para coisas bastante básicas assim, né? O que que passa, né? Então passam algumas coisas, né? Por exemplo, o medo de não errar, né? Puxa, se eu comprar algo que eu não conheço, será que vai estar bom? Não vai estar bom? Então, assim, aquela pessoa ela não quer errar. Ela quer, no final do dia, responder ou resolver um problema, né? Que é escolher um produto. E o que que ela tem na cabeça dela ali, no momento que ela está escolhendo, né? Ela tem uma bagagem de conhecimento grande? A maior parte das vezes, não, né? Então, o que que ela pensa, né? Quanto que eu tenho disponível, quanto que eu quero gastar, às vezes o que que eu gosto, ou que tipo de produto, né? É um vinho tinto, é um vinho branco, é um espumante. E aí talvez parta para alguma outra coisa da ocasião, o que ela vai comer, né? São perguntas muito básicas, elementares, né? E um produto, uma marca, tem que ser capaz de trazer segurança para ela no momento dessa escolha, né? Então, as informações têm que ser claras, né? Ou aquilo tem que, de certa maneira, aquele rótulo tem que atrair a atenção dela para aquele problema que ela quer resolver. Quando a gente Sim, olha para grandes marcas, falando do mundo das marcas, né? As sim. grandes marcas são simples, né? Se a gente pegar a Yellowtail, é uma marca simples. Barefoot é uma marca simples. Cavaleiro del Diablo é uma marca simples. Mas o fato de elas serem simples não quer dizer que elas não estão comunicando algo. Elas comunicam através das cores, através dos elementos, através da origem. Então, tudo isso contribui para que no final do dia a pessoa se sinta mais segura no momento de escolher, né? E aí, além disso, a gente tem que falar de outras coisas, né? O vinho, então, ele tem que, aquele produto tem que atender ao que a pessoa espera, né? E isso é muito importante, né? Então, assim, o sabor, né, ou o perfil do vinho tem que ter consistência ao longo do tempo. Às vezes a pessoa pode relacionar uma uva a determinada característica, aquilo também tem que ser coerente, né? E você mencionou do crescimento da produção no Brasil, e eu acho que isso é muito falado hoje em dia, né? É que identidade que você quer levar, né, de determinado produto, determinada região, né? Então, isso é algo que eu vejo que é muito importante que seja construído, né? Então, se a gente está falando dos produtores de inverno de poda invertida, né? Ainda que cada um tenha a sua peculiaridade, qual é o tipo de produto que você vai oferecer ou que tipo de posicionamento você quer ter no mercado? Quando que um consumidor vai te escolher? Por que que ele vai te escolher, né? E você realmente conseguir, de certa maneira, através de uma identidade que seja coerente, né? Ou seja, tipos de produto,
o tipo de comunicação ou qual a informação que tem que constar no rótulo para que ele entenda que aquele produto veio daquela origem, ou mesmo o estilo, né? Voltando assim à poda invertida, né? Inclusive eu tive essa oportunidade de participar, ainda não saiu, então assim, também não posso dar muitos detalhes, mas de uma degustação de muitos vinhos de poda invertida, né? Que vai sair muito em breve. Talvez até quando as pessoas estiverem ouvindo essa gravação já tenha saído. Nós degustamos ali 30 amostras, né, de produto. E aí ficou esta pergunta, assim, né? Qual é a identidade aqui? A gente consegue ver uma unidade de identidade, né? De perfil de produto, de apresentação de produto. E lógico, né? É uma zona nova de produção, então é normal que isso esteja se formando. Mas eu acho importante que essas empresas, né, para que sejam longevas, sustentáveis, elas já pensem nessa questão de início. E aqui, por exemplo, a gente tem alguns exemplos de sucesso, né, na indústria do vinho. Então, quando a gente fala, por exemplo, dos vinhos rosé de Provence, né, você percebe claramente uma unidade de identidade, né? Veja, se você olhar para as garrafas desses vinhos, você vai perceber que a embalagem da garrafa é algo importante, né? O formato, às vezes um formato diferente da garrafa. O estilo do líquido que está ali, né? Muitas vezes é um rosé mais salmão, mais claro. A linguagem, Provence, né? O estilo de produto e por aí vai. Então, assim, existe uma unidade. Se a gente falar de produtores, por exemplo, de champanhe, né? Esses produtores também têm uma unidade muito clara, né? Você olha uma garrafa, é até um teste que eu faço nas aulas, né? E as pessoas, a maior parte, elas acertam, Fábio, que é o seguinte, você mostra, assim, nublado, né? Uma garrafa de champanhe do lado de uma garrafa de prosecco. Nublado, sem o, assim, a pessoa só vê a silhueta da garrafa. E por ali, instintivamente, as pessoas já, elas adivinham que, e você nem fala que é champanhe, prosecco, o que que é o produto, ambos são espumantes, mas o que que tem ali e ali? E a maior parte das pessoas consegue adivinhar que a garrafa de prosecco tem um formato, a garrafa de champanhe tem outro formato. Então, champanhe também utiliza isso. Champanhe também tem uma consistência quando classifica produtos, né? Desde o champanhe da casa, não safrado, até o vintage, até o cuvée, você vê uma consistência. Eu me recordo de tantas conversas que a gente já teve, como que você fala sobre essa experiência das marcas. E você está evidenciando como que se caracteriza essa experiência realmente transformadora que muda a relação das pessoas com o vinho. Isso é muito bacana. Traz essa experiência também para o consumidor de hoje, porque eu lembro, nossa, quantas oportunidades que a gente já teve de apresentar até vinhos às cegas juntos. O consumidor de hoje está buscando também propósito, transparência, até a autenticidade. E às vezes falta realmente essa identidade para o produtor trazer isso para a garrafa. Como que isso então se traduz nas decisões de marketing e de posicionamento da marca, desse exemplo que você está falando regionalmente? Vamos falar isso para o dono da vinícola. Olha, esse aqui é um caminho que é importante se seguir. Sem dúvida, né? Existem linguagens, é, é o que a gente fala no vinho. Vou tentar traduzir aqui um desafio, né? Pensando em dois eixos, tá? Eu não quero também que seja muito teórico, mas eu quero que isso fique muito concreto. Os elementos que se esperam deste universo do vinho devem estar presentes, né? O nome da uva, é, né? Quando você fala chateau, quando você descreve a origem do produto, né? Da onde ele vem, né? Então esse produto vem da Mantiqueira ou é Serra Gaúcha. Esses são elementos que trazem centralidade para o consumidor. Ele espera aquilo de um vinho, né? Estou falando muito da comunicação, né? E como você comunica? Sim, se espera uma história do produto. Sim, se espera autenticidade, né? Qual é a origem? O que que faz dele diferente? Então, todos esses são elementos de centralidade, né? Vamos guardar isso de um lado. Por outro lado, você precisa de distinção, né? Distinção no seguinte sentido: o que que te faz único, né? Por que este produto e não aquele? Então, o desafio, né, está em a gente combinar as duas coisas. Ou seja, conseguir ter uma história, uma comunicação, um posicionamento que ele seja distinto, né? E isso pode ser por diversas razões, né?
O que que cria distinção? Às vezes é uma história única, é um tipo de produto, é uma garrafa com uma cor, um rótulo com uma cor, é mesmo uma premiação, é algum fato, algo. Isso tudo cria distinção, mas sem perder a centralidade. Então, por exemplo, né, se você colocar uma comunicação, por exemplo, mais associada a uma cerveja artesanal, imagina uns rótulos de cerveja artesanal, vinho, muitas vezes você perde centralidade, né? Você pode ser muito distinto, muito diferente, mas você está tão fora da centralidade que o consumidor, no final do dia, quando ele olha, eu tenho esse produto, eu tenho esse, e às vezes o produto que foge muito da centralidade, faz com que o consumidor não opte por aquele produto e opte por outro produto. Por outro lado, né, e aí vamos falar isso sim, o consumidor espera algumas coisas diferentes. Por que que eu vou escolher aquilo? Aquilo vai me dar prazer? As pessoas vão provar aquilo e vão gostar, né? Eu vou lembrar depois, muitas vezes é isso, né? Você tem algum elemento que chama atenção, às vezes você não guarda o nome, mas você lembra do formato da garrafa, da cor. Então tudo isso vai trazer distinção e diferenciação ao produto. Então, assim, como é que a gente combina as duas coisas? Para um consumidor, que eu acho que é interessante também, né? Quando a gente olha o consumidor, aí sim, olhando o consumidor brasileiro, né? A gente identifica assim um consumidor que, na média, quando a gente compara com consumidores em outras partes do mundo, ele é um consumidor explorador. O que que eu quero dizer com isso? Ele é um consumidor que ele está aberto a descobertas, a provar novidades. Na maior parte das vezes, existe uma parcela grande de consumidores que, quando eles estão neste universo do vinho, eles estão ainda ou porque eles já são exploradores por natureza, ou porque eles estão descobrindo do que eles gostam. Então, veja, esse é um terreno muito fértil para novas propostas, novos produtos, novas regiões. Mas a gente tem que lembrar que os elementos da centralidade, ou seja, da segurança, ele também tem que estar presentes. Porque no universo do vinho, né, quando a gente faz pesquisa, por exemplo, tipos de embalagem, né, hoje ainda a garrafa é mais aceita, a rolha é mais aceita. Então a gente fala de um consumidor que também é tradicional quando ele escolhe o produto. Então veja, esse tipo de nuance tem que ser muito bem balizada quando a gente está falando com um consumidor. Estou colocando aqui como consumidor brasileiro, é lógico que existem vários tipos de consumidores e segmentos, né? Mas quando a gente compara essa massa de consumidores que consomem regularmente, eles se comportam dessa forma. Então as marcas têm que levar isso em conta. Hoje o público jovem, ele quer praticidade, ele quer conveniência, uma linguagem direta. E você está colocando situações, né? Porque a gente precisa evidenciar também como que o mercado pode aproximar, o mercado do vinho, né, no caso, dessa geração, mas sem simplificar demais o vinho. Porque é muito comum a gente dar uma olhada nas redes sociais, eu quero vinho descomplicado, quero vinho descomplicado. Aí a hora que você pergunta para ele, o que que é isso? Não sei, é vinho. Como é que tá essa relação custo-benefício aí? Porque vinho por vinho, você tem vinho de 20, 30 reais, você tem vinho de 3 mil reais, 4 mil reais a garrafa. E a gente precisa saber enxergar essa matemática, que existe todo um custo operacional, todo o estudo de terroir e todo o trabalho que vem por trás para esse vinho chegar. E no trade, o que mais percebo que empodera o vendedor, o sommelier e o próprio restaurante, está nessa capacidade de discernir o público, né? Para quem que ele está oferecendo e ele saber oferecer o produto de forma correta, né? Para fazer eles contar a história do vinho com paixão, com propriedade e entregar tudo. Quando uma marca começa a ganhar atração, e isso é muito importante porque tem pessoas que vão assistir que de repente estão precisando da tua consultoria. Quais são os sinais de que é hora de escalar sem perder qualidade e coerência? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Você está falando do vinho de rosé da Provence, a cor da garrafa. Vamos pegar lá um vinho tinto da Borgonha, ou um vinho branco da Borgonha, que não tem a uva. Não está escrito a uva lá. Mas eu estou acostumado a comprar Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot. Que uva que é essa? Se espera que a pessoa saiba que uva tinta que é da Borgonha, que uva branca é. E será que isso é complicar? Será que isso é distanciar? Então vou repetir. Quando uma marca começa a ganhar essa atração, quais são os sinais de que é a hora dela escalar a produção, de repente colocar lá Chardonnay, Pinot Noir no rótulo, mas sem perder qualidade
e coerência desse trabalho que ela construiu. A gente está falando aí de ajustes, né, para um público-alvo. Essa questão da segmentação, né, ou seja, com que tipo de público a gente fala, é muito importante, né? Então, hoje em dia, quando a gente fala desse território do vinho, acho que é importante ressaltar isso, e de um consumidor jovem, né? O consumidor jovem, muitas vezes, ele não consome, não é por falta, não é por falta de interesse, né? Mas muitas vezes é por falta de conhecimento ou insegurança, né? Quando a gente pergunta nas pesquisas faz diversas afirmações relacionadas ao vinho, né? Para entender o grau de envolvimento, interesse daquele público específico com o vinho, uma das perguntas que são feitas eu acho que o vinho é um produto caro, né? E geralmente, embora no trade a gente fale muito sobre preço, custo, lógico que isso, né, é um fator muito importante no posicionamento, o consumidor ele não percebe o vinho como sendo um produto necessariamente caro, né? Mas se a gente faz a mesma pergunta no sentido de eu conheço pouco sobre vinho, ou o vinho me deixa inseguro, esse tipo de resposta costuma estar ranqueado mais à frente, ou seja, mais importante do que a questão do caro ou barato, tá? Então, assim, quando que uma marca, ela deve, no momento que ela se torna conhecida, ela deve se ajustar ao público-alvo, né? Para que ela se torne, vamos dizer assim, para que ela quebre essas barreiras. Eu acho que assim é muito caso a caso, né? Quando você dá o exemplo da Borgonha, né, uma região tão tradicional, com regras, né, com parâmetros tão próprios, será que faz sentido ela adotar uma comunicação de novo mundo para chegar a um novo público? Ou será que ela também não deve, vamos dizer assim, manter o seu posicionamento para que quando aquele público passe a, não é conhecer, mas a ter curiosidade, né, por aquele tipo de produto, ele passe a consumir o produto? E eu acho que aí a gente está diante até, Fábio, é oportuno a gente estar trazendo esse tipo de questionamento, né? A gente tem um cenário aí de possível, né, acordo entre Comunidade Europeia e Mercosul. E eu acho que esse é um tema de grande atenção, porque isso vai, de certa maneira, mudar bastante o cenário competitivo no Brasil, o panorama. E aí eu vejo que sim, né, a gente deve ter não só um interesse, mas efetivamente uma ocupação maior de território dos vinhos do velho mundo, né, dos vinhos europeus no Brasil. Que tipo de impacto a gente espera com isso? Porque você tendo uma queda como essa, você torna os produtos mais competitivos, né? Então a gente passa a ter, né, origens que já estão mais estabelecidas no Brasil, como Chile e Argentina, nos importados, e também o vinho brasileiro, é claro, em condições de competitividade mais parecida com os vinhos europeus, né? Da França, da Itália, da Espanha, de Portugal. E aí eu vejo que esse papel da educação e do entendimento do consumidor e da segmentação de consumidor, ele vai ser muito importante, né? Se a gente pegar, aqui, me vem em mente, né, uma outra categoria que no Brasil vem avançando assim bastante, são os vinhos verdes, né? E existe essa discussão nos vinhos verdes, né? Porque eles têm um estilo já bastante identificado no Brasil, né? Vinhos jovens, frescos, às vezes até um pouco frisante, mas você tem vinhos verdes de grande qualidade, vinhos de guarda. Então, como é que a gente faz para conjugar esses dois posicionamentos? O vinho verde jovem, fresco, acessível, com o vinho verde varietais ou de guarda, né? Então, aqui eu acho que, e acho que entra nessa sua pergunta da marca, né? Porque já adquiriu escala. Agora é o momento de uma nova diferenciação, né? Então, um produto que ele chega, uma categoria que chega num ciclo já de escala, né? De presença, e aí ela tem que de novo se reinventar ou se ajustar para passar a atender um novo mercado, talvez um novo nicho de consumidores. Então, assim, eu não tenho uma resposta, vamos dizer assim, direta e precisa para te dizer, porque é caso a caso, né? Mas eu acredito que, como eu dizia da questão da centralidade, esses tipos de ajustes, eles devem ser feitos com muita cautela,
porque as pessoas aguardam, né, ou esperam algo do vinho, ou mesmo daquela origem ou da região, e se a gente sai um pouco do tom, talvez até por já ter escala, né, a gente passa a ter bastante a perder, né? Então esses ajustes têm que ser feitos com muito cuidado, e aí cabe a mim, né, jogar no meu próprio terreno, que é o da pesquisa, né? E nada como uma pesquisa para que você possa entender melhor como é que o consumidor está percebendo aquilo. Minhas confreiras e confrades, o Rodrigo está mostrando para a gente como que o vinho é uma história líquida. São gerações, famílias que passam, né, de geração por geração. E também ele deu muitas dicas aqui sobre a essência que faz o consumidor voltar para a mesma marca. Então aí para você que é produtor, presta atenção nesses detalhes. O vinho é memória, é tempo e também emoção. Você que está nos ouvindo aí, qual o vinho que marcou a sua história? Conta aqui pra gente e brinda junto com o Eno Experiências. A gente volta já já. E para falar de histórias e garrafas que emocionam, eu preciso falar da Trebbiano Vinhos. Uma curadoria incrível que entende o cliente, escolhe com propósito e transforma cada compra num brinde memorável. Trebbiano, escolha com confiança, brinde com prazer. Na Trebbiano, cada prateleira revela descobertas. De rótulos especiais de vinhos a uma seleção incrível de bebidas nacionais e importadas. Aqui você encontra queijos frescos, pães artesanais, carnes nobres, doces e delícias que transformam qualquer ocasião. E para quem valoriza saúde e qualidade, os produtos Lete e a linha natural da casa são puro cuidado e sabor. Trebbiano, tudo o que você ama com carinho em Poços de Caldas. A mesa é o palco onde o vinho vira a memória. Gastronomia e vinho são linguagens que unem prazer, cultura e emoção. Rodrigo, quantos eventos a gente já não fez juntos, hein? Jantares, wine dinners, degustações. O que faz uma experiência enogastronômica ser inesquecível antes mesmo do rótulo? Olha lá para o consumidor agora, para o enófilo, e responde essa pergunta para mim. Eu acho que é um mundo tão fascinante, né? Esse mundo da combinação do vinho com a comida, né? Porque eu acho que a beleza é quando esse um mais um é muito mais do que dois. E aí eu gostaria de lembrar que a gente está falando do mundo da experiência, né? A diferença que faz a gente apreciar um bom prato quando a gente está com alguém que a gente gosta, quando a gente está num lugar que a gente aprecia, quando a gente está num cenário agradável, quando a gente quer celebrar algo importante, né? E o papel que este ato de comer, né, de apreciar a comida e de apreciar o vinho são importantes, como eles podem engrandecer esse momento. Quando essas duas coisas se juntam, né, realmente fica a experiência, fica aquele produto final que ele é melhor, que ele é inesquecível. E o bacana é que a gente fica tentando replicar, né? Então, às vezes a gente come um prato que a gente gostou muito, a gente vai depois tentar comer ele de novo ou até melhorar aquele prato, ou a gente prova um vinho que ficou maravilhoso e fica pensando, poxa, e aquele outro vinho, como é que ficaria? Então, o bacana, assim, é que é um mundo de descoberta e um mundo infinito, né? Tomar um vinho numa ocasião que a gente tá ali feliz, né? Com uma pessoa que a gente gosta, num cenário agradável, acompanhado de uma boa comida, não existe nada melhor, né? E a gente tem que lembrar, eu sempre tenho que trazer o mundo da pesquisa aqui, né, para nossa conversa. Quando a gente pergunta para as pessoas, né, quais as motivações no momento de escolher o vinho, né, a gente sempre vem três principais assim preocupações, né, na escolha. E uma delas sempre é a harmonização. Então, dado que eu vou comer esse prato, que vinho que fica bom, ou se eu levar esse vinho, o que que eu posso fazer para combinar com o vinho, né? Então, essa é uma preocupação que está sempre presente, né, na cabeça do consumidor e que nós que trabalhamos, seja com vinho, seja na gastronomia, no restaurante, a gente tem que estar pronto para oferecer as melhores experiências, as melhores soluções. A gastronomia ela é feita de detalhes, né? A gente conhece vários chefes de cozinha, sabemos disso, a preocupação que eles têm quando vai organizar um evento de vinho, com um jantar com vinho, por exemplo, sobre tempo, serviço, temperatura e como que isso tem que inspirar também para ser bem executado, para toda a equipe, né? Que vai ativar o serviço lá para os consumidores. Vamos pegar um pouquinho desse trabalho que você está falando da Winext, pesquisa de dados, porque
eu lembro na Espanha você fazia inúmeros trabalhos. E a gente não tem problema em colocar nome aqui não, tá? Vamos falar aqui de Conchitoro, por exemplo. Eu lembro Dom Melchor, Shadow, Quisenha, Errázuriz, Zucardi e Velho Mundo, então nem se fala. Então, Bataziolo, Antinori, Romane Conti, Albert Villain. Eu tive o privilégio de estar num wine dinner lá no La Brasserie do Eric Jacan, na Rua Bahia, ali no Gianópolis, com a presença do Albert Villain. Foi incrível aquele jantar. Nesses bastidores, e para hoje, né, nessas importadoras que você presta consultoria, que a pessoa vai buscar um vinho, uma marca para representar no Brasil de forma exclusiva, existe um olhar gastronômico também nesse processo de curadoria ou vai muito para o ticket médio? A verdade é que no bastidor ali do negócio, né? O negócio de saber comprar, de saber vender. Hoje em dia, para fazer a diferença, você tem que ter atenção a todo e qualquer detalhe. Você mencionou aí, né, o universo de marcas, e é legal quando a gente já está há um tempo nessa estrada, né? A gente percebe, né, o quanto a gente teve contato assim com diferentes marcas, diferentes situações que estão aí no mercado, né, que se desenvolveram. E a gente percebe que, de novo, não existe tanto acaso, né? Quando a gente olha para dados, cada produto ele deve cumprir um propósito. Ele deve ocupar uma categoria, ele vai concorrer com outros produtos, ele vai ser distribuído, né, em determinado canal. Você trouxe, né, o exemplo aí de Conchitoro, Dom Melchor, né? Eu lembro muito bem quando a gente começou a fazer os roadshows com a marca pelo Brasil, que o enólogo vinha representar, né, vinha fazer realmente uma experiência, né? Fazia uma degustação das parcelas do vinhedo em separado, degustava o vinho, tínhamos os eventos de verticais. Ao final do evento, ele assinava as garrafas, né, autografava as garrafas ali. A gente percebe assim a quantidade de detalhe que tem envolvido e de método, né? E fazia isso em viagens pelo Brasil, em várias praças. Imagina você, né, não só esse evento acontecendo, as lojas decoradas com aquele tema, a comunicação enviada para os clientes da base, as promoções sendo feitas nos restaurantes com aquele vinho. Então, a força que tem quando você faz um trabalho bem planejado, bem executado. Então, assim, hoje, para você ter sucesso, né, enquanto marca, eu acho que a atenção ao detalhe, ela é fundamental. E você conseguir coordenar esses esforços, né, de uma maneira muito bem aplicada, né, com o objetivo do quê? De trazer a melhor experiência para o consumidor, mas de também conseguir colocar a marca onde você quer, né? Evocar aquilo que você quer. Então, que tipo de evento, né? Como é que vai ser a música? A gente vai fazer música clássica? Como é que, né? Como é que, enfim, quem vai estar servindo vai estar vestido? Aonde que a marca vai estar presente? Então, tudo isso, né? Tudo isso que compõe esse universo, né, de elementos que evocam algo na cabeça do consumidor e que ficam, né? Quando a gente olha um trabalho desse, a gente está falando de 20 anos, né? Assim, de 20 anos de um trabalho executado, a gente vê que é um trabalho que dá resultado. Então hoje, se você está criando, hoje, se você é um novo empreendedor no vinho, seja você um restaurador, seja você um lojista, seja você um pequeno produtor, é muito importante ter isso em mente, né? Que são os detalhes que fazem a diferença e que esses detalhes têm que ser coordenados de uma maneira muito harmônica para que ao longo do tempo, e eu acho importante dizer ao longo do tempo, leva tempo, né, para se construir uma marca, né? Hoje, se você planta uma vinha, você vai produzir o seu primeiro vinho talvez em 4, 5, 6 anos, né? E isso é só o estágio infantil do seu produto, né? Ele ainda vai precisar de muito tempo para maturar, para estar realmente onde você quer, se você fizer esse bom trabalho, né, ao longo do tempo, lembrando, né, faça o que você fizer, né, você é o embaixador da sua própria marca. Então a importância que é você conseguir comunicar o que você quer comunicar com clareza, com propósito, com paixão, de forma direcionada, né, de uma maneira muito bem cuidadosa, bem cuidada. É isso que vai garantir, né, o sucesso assim, da sua
da sua empresa, da sua marca ao longo do tempo. Muitos donos de restaurante assistem a gente e também empresários que querem investir no segmento de vinhos, de repente montar a sua própria importadora ou, enfim, fazer um trabalho junto com algum distribuidor. Hoje se fala muito no prazer sem culpa, na autenticidade sem ostentação, em perfis diferentes. Como a gente percebe também que o marketing trabalha muito essa comunicação buscando cada um no seu público, né? Para inspirar esses públicos a consumir aquele produto. O vinho também, Rodrigo. Quantas reuniões eu não participei e assinei contratos? O vinho é um estilo de vida, né? A depender, não é só no jantar, às vezes no almoço de negócios, por exemplo, a depender da escolha da garrafa que você coloca ali, você assina um contrato ou não. E isso acaba inspirando até como é que vai ser meu comportamento à mesa. Daí a importância do dono do restaurante olhar para a sua carta de vinhos e falar, será que eu estou atendendo esse público de executivos para fazer negócios aqui no meu restaurante? Outro ponto interessante também é a questão da diversidade de vinhos, né? Porque isso é um reflexo também de diversidade de pessoas. As pessoas são diferentes. Pessoas que gostam do branco, do espumante, do tinto, do rosé. E isso, eu não tenho dúvida, que instiga as marcas para ter produtos mais inclusivos também, para a gente conseguir acolher um diferente perfil de consumidor, para que a gente consiga abrir realmente o leque e trabalhar o vinho com todas as suas nuances, em diferenças de idades e perfis de consumo. Para a gente fechar esse bloco, traz todos esses temas para esse momento da mesa. O que para você, Rodrigo Lanari, nunca pode faltar numa boa mesa regada a vinho? Olha, eu acho que assim, uma boa companhia. Eu acho que assim, o vinho ele pede companhia, o vinho é feito para ser compartilhado, né? A gente costuma dizer que existem os vinhos de meditação, né? Que são aqueles vinhos que você toma sozinho ali, com calma, pensando. Agora, quando a gente fala de mesa, né? Eu sempre penso numa mesa, ela vai ter pelo menos dois lados, né? Uma pessoa na sua frente e você vai estar dividindo algo. Então, nada como compartilhar a boa mesa, né? Eu tive na Itália com a minha família há pouco tempo e viagem é isso, a gente vai, tem essa coisa do restaurante, a gente acaba sentando muito à mesa, né? E me ficou muito essa imagem, né? Como quando você tá em boa companhia, né? Eu tava com minha esposa, meu filho, minha mãe, como é agradável, né? Como a experiência é agradável. Então, assim, o bom vinho, ele também pede uma boa companhia. E quando você mencionou dessa preocupação do restaurateur, né, me veio muito em mente uma palestra, assim, um discurso que eu tive a oportunidade de ouvir do Gerard Basset, né? Gerard Basset, já falecido, ele tem uma fundação, inclusive, muito importante que fomenta a educação, o estudo de vinho. E ele foi um grande empresário, um grande conhecedor, um grande sommelier, ganhou várias competições, ou seja, um profissional de muito sucesso em várias áreas. E ele ali, 10, 15 minutos, que conversou com a gente, foi durante o meu curso no Wine MBA, ele trouxe todos esses elementos como o vinho, né, deve estar conectado com todas as pontas do restaurante, né? Desde qual é o perfil de público que eu quero atender, que tipo de experiência que eu quero levar. Ele tem que estar presente no salão, né? Então, né, se eu desejo trabalhar o vinho aqui no restaurante, o consumidor deve ver, né? Não precisa ser, pode ser numa adega, mas não só numa adega, né? Tá presente esse universo todo para que ele tenha uma relevância e um protagonismo no restaurante. Então é super importante que o vinho fale o que o restaurante quer transmitir. Então não quer dizer só que o restaurante tem que ter uma carta enorme. Não, às vezes o restaurante quer trazer uma simplicidade, né? Então trazer poucas e boas opções, né? Mas aquele produto ele tem que ser bem trabalhado ali para que ele seja importante, né? E a gente vê que o vinho ele compõe uma parte importante do faturamento dos restaurantes que fazem esse trabalho bem direcionado, né? Muito legal. Confreiras e confrades, o vinho é uma extensão da mesa. E a mesa é o palco da vida. E você aí, restaurateur, qual foi a melhor harmonização que você já pôde perceber e testemunhar nas mesas aí do seu restaurante? Conta pra gente, viva essa experiência com a gente. Quem sabe eu não conto aqui no próximo episódio. E quando o assunto é harmonização perfeita, o nome é Polenta Vino e Cucina. No coração de Poços de Caldas, o restaurante celebra a cozinha italiana com jantares harmonizados e hospitalidade no ponto certo. Polenta Vino e Cucina, sabor, acolhimento e experiências à mesa. No Polenta Vino e Cucina, cada detalhe foi pensado para te levar direto à Itália. Do aroma de seus drinks à seleção de vinhos, tudo tem alma, sabor e história. Aqui,
cada espaço te convida a viver momentos únicos, seja a dois ou entre amigos. Polenta Vinicutina, um pedaço da Itália em Poços de Caldas. Voltamos. Viajar pelo vinho é aprender com quem faz. O turismo transforma o produtor em anfitrião e o visitante em embaixador. Rodrigo, é muito bacana a gente perceber pelas viagens que a gente já teve a oportunidade de fazer quantas histórias e quanto que a gente aprende, né, quando a gente faz essas visitas, né? Principalmente da forma como o anfitrião conta a sua história. O turismo de experiência tem crescido muito. Como é que você enxerga o papel das vinícolas brasileiras? Vamos trazer esse turismo um pouquinho para cá, porque isso ajuda a disseminar também a cultura do vinho, não apenas para o lado do consumo, mas também para o lado da quantidade de oportunidades que a gente vai gerar para essa cidade. Como você enxerga o papel das vinícolas brasileiras nesse novo formato de hospitalidade? Olha, o turismo, ele tem um papel fundamental, absolutamente fundamental, porque o turismo, ele é um meio, logicamente, de fortalecer, né, toda uma região, todo um ecossistema ali composto pelas pessoas, pelos serviços que são gerados em volta dele. E a gente sabe que ele é uma ferramenta de promoção das mais eficazes, né, no mundo do vinho. Se a pessoa visita, tem essa possibilidade de visitar uma vinícola, de ter uma boa experiência, ele vai se tornar um embaixador natural da marca. Além disso, ele vai ganhar mais envolvimento com a categoria. À medida que ele passa a ter contato ali, né, com um vinhedo, uma sala de barrica, aprende como é feita uma vinificação, pode saborear um prato lá dentro da vinícola. Tudo isso faz com que o envolvimento dele com a categoria seja maior. E o que é interessante, pensando no turismo local, mas analisando o perfil do turista brasileiro que visita vinícolas, isso eu falo um pouco por experiência mesmo de, né, de perguntar, de conviver com vinícolas, Chile, Argentina, também na Europa, mas pensando um pouco nesse turista brasileiro que visita, né? Eu sempre pergunto se tem muitos brasileiros que visitam. Normalmente a resposta é sim. Algumas vezes são a maioria, né, dos visitantes em termos de origem. Muitas vezes é o visitante local do país, mas também é o brasileiro. E o turista brasileiro, ele tem a característica de ser um turista muito curioso. Reforço o que eu digo de um turista aberto a provar novidades. Então, ele chega numa vinícola, né, primeiro assim, pronto para ter uma experiência, talvez sem tanto preconceito, né, e querendo descobrir, querendo conhecer, querendo provar. Então veja você a importância, o papel fundamental que tem, né, a vinícola anfitriã quando ela recebe um turista de vinho. Ela que vai, de certa maneira, imprimir naquela pessoa a experiência dele, o vinho, com a comida, com tudo que está ao redor. Então a gente sabe que é uma ferramenta poderosa, também é uma ferramenta muito poderosa na questão de gerar negócios diretos, né, para que você possa conhecer o seu público. Então, a partir dali, você começa a entender melhor, e aí vou fazer uma ligação, né, do primeiro bloco que a gente falou de vinho, quando a gente fala de público-alvo, né, então, quem que é o meu público? E depois a jornada dele. Porque a gente tem que lembrar, a pessoa foi, consumiu, depois é importante que ela possa encontrar o seu produto em outros lugares, que ela possa continuar tendo aquela experiência. Talvez ele vai querer, por exemplo, ele visitou a vinícola, teve uma boa experiência, vai querer mostrar aquele vinho para uma outra pessoa. Então ele tem que ter maneiras de acessar o produto, né? Hoje em dia a gente tem uma série de canais, pode ser desde o site da vinícola, da venda direta, ou mesmo, né, do varejo ou do restaurante. Mas é importante que essa jornada toda ela seja completa. Lembrando, Sim. né, que a experiência do turismo é toda a experiência. Então é desde do mapa da região, de como é que eu acesso, aonde eu posso me hospedar, quais são as outras opções de programas que eu posso fazer. Lembrando, né, o turista de vinho, talvez ele possa estar buscando outras coisas, ele pode querer visitar, ter um turismo, né, cultural ou turismo de aventura. Então, pensar realmente o leque mais amplo, né, e mais estratégico de como é que isso vai ser tratado, né, como é que o turismo como um todo vai ser tratado para que a experiência seja a melhor possível. E quando a experiência é boa, o turista volta, né? Então é Sim. melhor ainda e traz mais pessoas.
Então é um processo que se retroalimenta. Agora está crescendo muito também a questão até, uma outra coisa importante, quando a gente fala de terroir, né? Aí fala, tomei um vinho lá no Piemonte e comi trufa, né? Junto com a massa. Por quê? Aqui, qual a importância disso? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma integração do café, né, do queijo, enfim, de coisas regionais. Isso também trabalha essa questão da cultura. Você está falando aí, por exemplo, dos eventos de experiências presenciais, o quanto que isso tem um papel fundamental também, até na continuidade da fidelização desse consumidor com o produto que ele foi visitar. Onde que ele vai encontrar, como é que ele vai comprar isso depois, como é que ele vai dar sequência, até para ele recomendar para os amigos, e o quanto que esse contato humano também é muito importante para a construção dessa marca. E sem contar que o enoturismo é uma escola, né? Ele vai lá, ele conhece toda a história, visita a vinícola, conhece a história da família, não apenas o método de produção, mas sabe os investimentos, o que melhorou ao longo dos anos. Isso é muito bacana porque ajuda a educar o consumidor na prática ali, né? Na experiência realmente. Entre as vinícolas que você já visitou, o que mais te inspira nesse contato direto com quem produz e traz essa experiência também do mundo digital? Como que a gente pode manter o encantamento humano das experiências presenciais no mundo digital? Compara para mim aquelas visitas que mais te marcou presencialmente e essa modernidade da linguagem hoje das marcas. É interessante, né, Fábio? Porque assim, enfim, eu tive a oportunidade já de visitar muitas regiões, em distintas situações, né? Seja com grupos grandes, grupos pequenos, situações mais de negociação, situações mais de confraternização. Não é o que não, vamos dizer assim, o que não ficou para mim não é o luxo, a ostentação ou a formalidade. Eu diria que às vezes é o contrário, né? São as situações mais humanas, as situações mais próximas, as situações mais inusitadas, né? Então, vou dar um exemplo aqui, né? Por exemplo, quando eu fui na feira que tem todo ano na Alemanha, né, na Provine da Alemanha. Eu nunca me esqueço, né, de uma degustação que a gente fez no Mosel, na casa antiga do produtor, com o próprio produtor. Ele na própria casa dele, um serviço, como se você estivesse em casa, e ele trazendo as garrafas antigas de Riesling para a gente provar. Né? Isso faz anos, faz mais de 10 anos, né? E para mim ficou uma coisa inesquecível, assim, que é realmente aquele contato humano, você conhecer a pessoa ali, né? Eu lembro das histórias que giraram na mesa. É lógico, era uma situação de trabalho, mas foram as histórias mais pessoais. Foram as coisas que ficaram, né? Assim como, por exemplo, uma visita que eu tive. Bom, esse produtor na Alemanha, né, Dr. Lozen, né? Que é um produtor famoso, e tudo, e ele mesmo apresentando, né? Ou as visitas que eu fiz para Chaval Ferrer na Argentina, né? Eu lembro que, de novo, não é a vinícola mais suntuosa, mas a forma como a visita foi conduzida, as informações que foram passadas ali, foi algo extremamente humano, assim. E é isso que fica. Então, mesmo que você tenha uma estrutura maior de turismo, né? Você precisa receber mais pessoas. Eu acho muito importante deixar esse toque humano, né? Tem outra, agora me veio também, né? Eu passei um tempo treinando na Galo, né, na Califórnia, e fui visitar várias vinícolas deles. E eles tinham esse hábito, aqui é uma dica prática mesmo, né? Porque o mais tradicional é você vai visita, né? Você vai conhece o vinhedo, você conhece a vinificação. Ah, agora vamos fazer a degustação. Aí você senta numa mesa e você degusta, enfim, uma quantidade ali de rótulos. E eu achei extremamente inovador o fato de que eles iam conduzindo a visita e tinham pontos de degustação. Então você degustava um vinho olhando para o vinhedo, você degustava outro vinho na barrica, outro vinho na... Então a degustação ela engrandecia a experiência e ela permeava ali toda a visita. Eu achei isso algo inovador e algo que ficou, né, do ponto de vista da visita. Passando para o segundo bloco da sua pergunta, né, que é sobre o marketing digital e como é que a gente também humaniza, né, esse contato com o consumidor. Eu acho legal trazer assim a informação de que poucas vinícolas ainda têm um CRM bem integrado, né? O que que eu quero dizer com isso? Se você vai visitar uma vinícola, você está ali pessoalmente, você já teve uma experiência agradável. Poucas vinícolas aproveitam esta ocasião para continuar uma relação com você depois no digital. Eu sei que parece banal e simples, mas é algo que no campo da execução eu vejo que é pouco feito e pouco aproveitado, né? Então, hoje, com os recursos que a gente tem, né, e aqui não estou falando só de inteligência artificial, né, mas assim,
de poder se relacionar com a pessoa depois daquele momento que ela teve ali. Ela teve uma experiência ali com a sua vinícola, você entender uma jornada, uma frequência de consumo e conseguir continuamente interagir com esse consumidor, entender quem ele é, que tipo de informação ele procura, né? Talvez dividir esse consumidor em 3 tipos. Vamos supor, o consumidor que é muito envolvido, eu vou enviar para ele um detalhe aqui mais técnico do meu vinhedo. O consumidor talvez que esteja começando, mas queira conhecer novos produtos, eu vou fazer aqui uma ponte indicando locais, nem que seja o meu site, né, para que ele possa comprar o produto depois que ele chegar em casa, depois de certo tempo que ele visitou a vinícola, né? Ou talvez o consumidor que nem seja tão envolvido, nem queira o produto, mas que talvez eu possa impactar ele para que ele não se esqueça de mim, né? Então, dividir aí 3 campos de ação, 3 segmentos, né? Para que você não perca esse contato e continue interagindo com o seu cliente. Bom, eu vivo no dia a dia aí fazendo consultoria para vinícolas, para empresas, para importadores, para empresas que têm venda direta, e eu percebo que talvez o campo onde mais falta mesmo uma atenção, um detalhe, é nesse serviço de pós-venda, né? Não é só na venda, mas é o pós-venda. Você consumiu? O que que você achou? As pessoas gostam de falar, né? Você gostou? Colher essas informações e a partir daí começar um diálogo mais profícuo, né, com o cliente, com o consumidor. Lembrando, né, que o Brasil é um dos países que tem o maior nível de penetração das redes sociais, do Instagram, de Facebook, WhatsApp. Então, assim, o brasileiro ele é nativo digital. E aí um dado também que eu trago aqui para a comunidade da Experiência, né, que, por exemplo, o uso de aplicativos de vinho no Brasil, ele é alto. Ele é muito alto, mesmo em parcelas de consumidores que não são tão envolvidos, né? Então, como é que você aproveita a sua presença digital, não só no seu domínio próprio, né, no seu site, mas também nas redes como um todo, né? Para que a pessoa possa te encontrar, possa interagir com você, possa falar sobre você, né? Que os melhores embaixadores da sua marca são essas pessoas que vão falar naturalmente de você, sem que você tenha que fazer um esforço para isso, né? Uma propaganda ou algo assim. Olha, eu quero te agradecer em nome das confreiras e dos confrades e também em nome dos empreendedores, principalmente de lojas especializadas, porque eu não tenho dúvida que essas são dicas muito importantes que vão inspirar as nossas confreiras e confrades a viajarem em busca de novas experiências ligadas ao vinho e como se comportar, e principalmente para os empresários saber, e também pessoal relacionado às vinícolas de receber, de como se comportar com esse consumidor no pós. Não se preocupar apenas durante a visita, mas fazer o pós-venda também. Fazer a manutenção desse cliente sempre. Obrigado, porque a tua resposta foi precisa, meu querido. O turismo, ele é o brinde do aprendizado. Você aí, qual é o destino que te ensinou mais sobre o vinho e sobre você mesmo? Conta aqui pra gente nos comentários, pois eu conto aqui. Enquanto isso, um break já que eu volto. E para viver momentos especiais, nada melhor que uma boa pizza artesanal. A Santa Pizza é tradição em Poços de Caldas, feita com ingredientes selecionados e aquele toque mineiro que reúne família e amigos. Santa Pizza, sabor que reúne quem a gente ama. Na Santa Pizza, tudo começa com massa fresca, forno quente e capricho em cada detalhe. O sabor chega quentinho na sua casa e cada pedaço fala por si. Peça agora pelo WhatsApp ou pelo app e descubra por que todo mundo ama a Santa Pizza. A Queijaria Queijo Sô vai muito além da venda de queijos. Aqui, cada peça carrega história, técnica e paixão. É um verdadeiro trabalho de curadoria, onde se transforma queijos frescos em joias maturadas, com alma e identidade mineira. Vem para Poços de Caldas e conheça a Queijaria Queijo Sô, um autêntico sabor mineiro direto da fonte. E se é para falar de sabor e identidade mineira, o nome é Queijo Sô. Curadoria artesanal, maturação com alma e aquele atendimento que tem gosto de amizade. Queijo Sô, o autêntico sabor da nossa terra. E voltamos, amigos. O vinho é negócio, é emprego,
é desenvolvimento. E você entende como poucos, Rodrigo, que o equilíbrio entre essa paixão e resultado é fundamental. Para as importadoras que vão assinar um contrato, eu vou fazer a distribuição exclusiva da sua marca no Brasil. Tem números. Por quê? Porque a uva nasceu, foi colhida, produziu a garrafa, está em caixas. E aí o produtor, ele fala assim, eu vou mandar X% para o Brasil, X% para os Estados Unidos. Ele tem que ecoar, porque o ano que vem vai vir uma nova safra. E aí vai embora. Essa matemática, ela é importante. Mas além disso, tem inúmeras outras oportunidades e o vinho, ele tem muita participação nessa geração de empregos. O setor, ele avançou muito, mas ainda tem muito a fazer. A gente fala muito aqui da carga tributária, a gente fala aqui da questão logística, o desafio de fazer a distribuição. Estamos tocando em alguns temas, assim, com setores, né, da Assembleia Legislativa, sindicatos. A Heloísa da Sindivinho, por exemplo, fez uma apresentação lá em Brasília sobre a carga tributária do vinho, importância disso ser mais democrático, né? Para acelerar realmente o consumo com responsabilidade, se for beber, não dirija. Rodrigo, a Winext, ela trabalha em nível nacional. Como é que você apresenta dados, números, numa mensagem que seja coerente com todos esses desafios num país tão diverso, mas fomentando oportunidade de fazer negócios relacionados ao mundo do vinho? A gente tem que lembrar, Fábio, assim, o Brasil, como mercado de vinho, eu tenho a tendência a comparar com dois mercados, né? Ele tem a oferta, vamos dizer assim, a diversidade que tem uma Inglaterra, né? Que é um país importador, é a vitrine do mundo, que dita consumo, né? No mundo inteiro. O Brasil tem uma diversidade muito grande, né? De produtos, de origens presentes, né? Com a complexidade dos Estados Unidos, que são praticamente cada estado um país, tem a sua própria legislação, né? Como você bem comentou, cargas, muitas vezes barreiras tributárias, desafios logísticos e também hábitos de comportamento que são muito diferentes. Então, meu papel na consultoria, na Winext, é traduzir essa complexidade de maneira prática, né, para quem produz, para que chegue da maneira mais eficiente ao consumidor. E não existe um caminho, existem diversos caminhos e soluções dependendo do tipo do seu negócio. É muito importante essa rota ao mercado, né? Quando você... E aí eu realmente acho que o vinho, ele tem aquela mentalidade inerente ao vinho, que é o seguinte: eu vou fazer o melhor produto possível, né? Com as condições que eu tenho, eu vou investir o máximo aqui no vinhedo, na barrica, nos métodos de produção, vou contratar o melhor enólogo, ou seja, muito voltado para o produto. E aí, num segundo momento, ele pensa no mercado, em quem vai consumir. Quando, na verdade, a lógica deveria ser inversa, né? É assim, quem que eu vou atender primeiro? Que tipo de perfil de consumidor? Para que tipo de produto? Então, começar no mercado e a partir daí, sim, você desenvolve o seu negócio. Eu lembro quando eu estava estudando, fazendo MBA, o país que melhor me ensinou essa mentalidade foi a Austrália. Visitei algumas propriedades que elas começavam por aí, né? Elas falavam, poxa, eu visitei os Estados Unidos e eu percebi que existia um interesse crescente de senhoras urbanas por vinhos com esse perfil mais frutado, mais tropical, né? Que depois se tornaram as Chardonnay Girls, né? Gostavam de Chardonnay. E a partir daí, quando eu cheguei em casa, eu fui produzir este produto para este público. Então, pensando do ponto de vista econômico, né? O ponto de partida tem que ser o mercado, tem que ser o consumidor. Quais as condições estão presentes? Geograficamente, aonde eu vou atuar? Que tipo de público eu quero atingir? E qual vai ser a maneira mais eficaz de chegar a esse público? Vou pegar um exemplo de sucesso, né, do Brasil, que foi quando começaram os clubes de vinho no Brasil, né? E aí a gente tem o caso da Wine.com, onde eu passei, né? Eu me lembro que a grande visão dos sócios ali foi de que eles precisavam entregar o vinho rápido no Brasil inteiro. Então, a maior barreira era a logística. As pessoas compram o produto, compram o vinho para um consumo mais rápido. Se demorasse muito para chegar ao produto, elas não comprariam de maneira online. Então, eles praticamente educaram o consumidor dessa forma. Mas foi montado todo um negócio em função disso. Então, para fazer com que isso aconteça, uma entrega rápida no Brasil inteiro aconteça, com um bom preço, com uma boa oferta, o que que eu tenho que fazer? Né? Onde que tem que ser a minha empresa? Então, né, primeiro ela foi estabelecida em Palmas, em Tocantins, né? Tinha um benefício tributário, as importações eram feitas de uma maneira. Então, assim, você parte do que você quer entregar
E aí você monta o seu negócio. E quantos novos consumidores não vieram por causa do sucesso desse negócio? Eles trouxeram muitos novos consumidores a nível nacional, né? Em todo o Brasil. Então, quando a gente fala de Brasil, eu acho que também a gente tem que ter esse cuidado, né? De olhar para as regiões brasileiras de maneira separada, de olhar para o cenário competitivo em cada uma delas e a partir daí formular uma estratégia, né? Hoje, por exemplo, quando a gente fala de São Paulo, a gente vê esse desenvolvimento do polo produtor em São Paulo, que eu tenho certeza que isso vai trazer novos consumidores e vai fomentar o mercado de maneira total, né? Então a gente tem essa, vamos dizer assim, essa visão, essas características e esse cuidado quando a gente está falando de negócios e de economia. Lembrando da responsabilidade que a gente tem, né? Como você disse na introdução, o vinho gera muitos empregos diretos e indiretos, as famílias dependem dele, é um negócio extremamente desafiador, estratégico, de longo prazo, onde as contas têm que ser muito bem feitas para que o negócio se sustente ao longo do tempo. Daí vem também essa importância da gente ter essa discussão e a união do setor para que a gente transforme o vinho em alimento, porque é, é desafiador demais a gente essa concorrência nossa. A gente sabe a campanha do vinho legal para a gente poder realmente estimular o consumo de forma correta, não ficar comprando de grupo de WhatsApp que você não sabe o que você está comprando, comprar vinho do Paraguai só porque você acha que você está levando vantagem, que na verdade o líquido que está lá dentro talvez não seja aquilo que está lá dentro. E aí, a gente está formando também novos perfis de consumidores que estão cada vez mais curiosos e também fiéis. Quando ele encontra determinadas marcas, é onde ele vai. Os últimos anos, eu entrevistei o Ari da Evino e ele falou tanto do desafio do e-commerce, da pessoa colocar o cartão de crédito na compra, passando depois pela garantia da logística de que iria entregar, porque quebrava, não tinha tanta embalagem, não tinha caminhão mesmo, fazendo os trajetos necessários para entregar em qualquer cidade do Brasil e, principalmente, depois de tudo isso, na hora que rompeu todas essas barreiras, a logística reversa. O cara fala, comprei o vinho errado, tal, como é que faz para devolver isso, tal. Então, o digital, além de virar uma plataforma de relacionamento, ela também já hoje diminuiu muito essa distância em relação ao produto. A pessoa entra na internet e ela compra o vinho que ela quiser. E daí vem a importância também da gente saber equilibrar esse alcance, né, do conteúdo, né, como é que a gente vai converter isso em vendas, lembrando que tem o dono da loja na cidade do interior que depende da venda do vinho na loja física, que paga aluguel, que tem um custo operacional e ele precisa ter uma margem maior e às vezes ele não se posiciona. Saber ter marcas por setores, por segmento, para que o branding possa diferenciar esses valores. Como é que você pode hoje mostrar para nós, na prática, como que o dono de loja e o dono de um empório pode ter parcerias, ter sucesso, case de sucesso para venda dos seus vinhos no dia a dia na sua loja, sabendo que a tecnologia ela está crescendo cada vez mais rápida. Sem dúvida, Fábio. Eu acho que você tocou num ponto muito importante, crucial. A gente tem que lembrar que assim, o varejo físico como um todo, né, ele tem a sua peculiaridade e ele tem os seus desafios que são inerentes ao varejo físico, né, não só de vinho, né, no geral, né. Então, esse ambiente se transformou muito rapidamente, né, com a internet, com o avanço da logística, com, né, os aplicativos, enfim, toda essa eficiência. Então, assim, na condição de um lojista, de um empório, de uma loja especializada, né, aonde que tem que estar fundado o seu negócio, né? Porque, assim, as pessoas elas ainda precisam de ajuda, elas valorizam o contato humano no momento de escolher. Existem situações, poxa, eu vou organizar uma festa, eu vou dar um jantar, né, em que aquela venda fria, vamos dizer assim, ela não atende. Então a gente tem aí uma série de ocasiões e oportunidades em que o varejo físico pode e deve atuar, né? Agora, onde é que ele tem que estar sustentado? Ele tem que estar sustentado no bom serviço, né? No bom atendimento, aliado à eficiência. Então, hoje, a tecnologia tem que ser uma aliada dele, né? Não uma concorrente dele. Então, hoje, o varejo físico, ele também
precisa estar no digital. Os clientes que ele atende hoje de maneira pessoal, muitas vezes talvez precisem de uma coisa mais rápida. A gente tem que lembrar que ele está, né, em tese, próximo do seu mercado. Essa presença física mais próxima também deve ser um facilitador a favor dele, né? Ter os produtos para entrega mais rápida, ou se não tiver, ser muito eficiente nessa questão, né, do fluxo e da logística, isso é fundamental para que esse varejo prospere, né? Um outro caso que eu diria que é muito prático de sucesso é que ele não se limite apenas ao vinho. Aí até contando um case aqui da nossa época também, né? Quando a Expand abriu muitas lojas e franquias, né? A gente foi percebendo que as franquias que tinham maior sucesso eram aquelas que combinavam o serviço do vinho com um bistrô, né? É lógico, cada uma vai ter a sua característica, mas o vinho combina com a comida. Às vezes não é uma operação de restaurante que você precisa ter, mas talvez o seu empório possa ter uma operação de uma confeitaria ou de um lugar de salgados, de entrega, né? Então a gente tem que lembrar que o vinho também está associado a outros produtos, né? Alimentos, acessórios. Então, assim, todo esse serviço que engloba o vinho são oportunidades. Muitas vezes você pode ter um empório, uma loja, você pode ter pessoas interessadas em saber mais de vinho, então oferecer educação na loja, oferecer cursos, né, na loja, oferecer eventos culturais que façam com que as pessoas frequentem o seu lugar. Você pode fazer um evento, uma vernissage, né? Você pode fazer um lançamento de um livro. Enfim, lembrar que você não é um simples revendedor de produto, mas você é um espaço de encontro, você é um lugar de experiências, você é um conector com aquele público, você conhece mais do que ninguém aquele público. Tudo isso que eu estou falando, né, é algo que o varejo ou o varejo digital ele não consegue atender. São as limitações do varejo digital, né? Então, hoje, quem atua nesse segmento tem que estar capacitado com todas essas ferramentas e ciente, né, desses desafios. Eu não tenho dúvida de quem é capaz de fazer isso bem, está agregando valor ao seu produto, ao seu serviço, e, portanto, conseguirá ser bem remunerado por isso. Lembrando, né, que a inteligência está na venda, mas também na compra, né, nas parcerias que você irá fazer aí com os seus fornecedores, que certamente precisam e precisarão deste tipo de parceiro, né, presente fisicamente, atendendo consumidores, fornecendo serviços e sendo de novo um lugar, um ponto de encontro, um hub aí para pessoas que estão interessadas no mundo da enogastronomia, do vinho, da cultura e de tudo que o cerca. E daí eu quero também colocar um outro ponto, que é essa questão dos profissionais da internet, porque o mercado ele está cada vez mais competitivo, isso é inevitável, e numa velocidade cada vez maior, principalmente com inteligência artificial, então nem se fala. E então existem inúmeras inovações que não só podem, mas devem manter o vinho relevante e conectado com o público. Então, ele pode fazer inúmeras campanhas, ele pode fazer várias coisas. Quero trazer um tema aqui muito importante, porque a gente vai falar agora de dono de loja, dono de vinícola e dono de importadora. A questão dessa comunicação na internet, às vezes, vamos simplificar, não fez um curso, não entende, e vai falar de sustentabilidade. Como comunicar práticas reais de sustentabilidade sem cair lá no greenwashing, aquela propaganda enganosa, pensando em um vinho sem agrotóxico, ou vinho sem madeira, enfim, vinho natural, né, os orgânicos, os biodinâmicos. Eu entrevistei aqui o Didu Rus, e a gente falou bastante sobre isso, mas é muito comum ter muita gente fazendo propaganda aí de forma errada. E não entende do que está falando e só está usando aquilo como um benchmarking. Eu escutei falando aquilo lá, então eu quero fazer também. Sustentabilidade para a vinícola na produção dos desafios que é fazer um vinho equilibrado, um vinho correto, ao mesmo tempo comparando isso com a produção de um vinho natural e orgânico e biodinâmico. Como comunicar práticas como essa sem cair no greenwashing? E vamos explicar um pouquinho o que é o greenwashing para as pessoas também. Eu acho que, de novo, é um ponto muito importante. Vamos partir do consumidor, né? O greenwashing é você, de certa maneira,
confundir o consumidor, ditando ou trazendo práticas que supostamente são sustentáveis ou são ecologicamente mais corretas, quando na verdade, no fim do dia, você está mais enganando, né? Ou você às vezes usa um dado que ele é muito pequeno e você extrapola aquilo para tudo. Então, assim, são maneiras, eu diria assim, que você quer se aproveitar de um movimento, de uma situação e acaba enganando o seu consumidor. Vamos partir do consumidor, né? Para o consumidor, o vinho, ele é feito do que? Ele é feito de uva. Ele já é um produto, na cabeça do consumidor, mais natural, né? Porque ele, né, para o consumidor, é o vinhedo, fermentação, aquilo lá vira vinho, tá? Então a gente tem que partir daí, né? Que a gente já está num território em que o consumidor já espera, né, um produto mais natural, com algum respeito à natureza. Então, assim, a expectativa dele já é essa. Isso não significa que a gente pode, né, usar termos ou jargões que possam levar ele a pensar mais do que você realmente faz. Então isso tudo tem que ser feito com muita responsabilidade. A gente está num outro momento até, eu diria, né, com relação a temas ligados à sustentabilidade, né, tocando em alguns pontos, né, por exemplo, a origem do produto é algo que continua e vai ganhar cada vez mais importante. Da onde vem o seu produto? Então, assim, a rastreabilidade do produto, de onde vem, como ele é feito, como ele é realmente feito, que tipo de práticas sustentáveis você emprega, né? Se você não emprega, não diga, né? Ou não se faça parecer, né? Mas que tipo de práticas você emprega e também aquele respeito ao meio ambiente, enfim, a tudo que o cerca, né? Que você leve isso em consideração. E se você faz, que você diga, né? Agora, não tentar, como você mencionou, né, enganar, ou fazer um greenwashing, né? Teve um movimento, e continua tendo, né, de produtos mais limpos, ou com ingredientes que são mais saudáveis, né? A gente tem que lembrar que alguns produtos, inclusive devem ser usados para que o produto final, o vinho, seja mais seguro para consumo, né? Então tudo isso eu acho que hoje em dia você tem que ter muita cautela, né, na sua comunicação, walk the talk, né? Ou seja, falar o que você realmente faz, né? É interessante porque muitos produtores que são realmente na sua essência, orgânicos, biodinâmicos, ao máximo. Hoje em dia eles nem fazem mais uso dessa comunicação porque ela foi banalizada, né? Então, o produtor que realmente se preocupa com isso, às vezes ele nem sequer, vamos dizer, faz isso, né? E aí a gente tem que lembrar, para o vinho, eu acredito que isso é uma grande oportunidade também, pelo que eu disse, né? O vinho é um produto que vem, né, da natureza, vem da uva, tem um processo mais natural, e, portanto, ele pode muito bem usar, né, com responsabilidade, né, desta comunicação e dizer realmente como é que ele faz. Acho que tem um ponto muito importante, né, que a gente fala hoje com relação à sustentabilidade, que é a embalagem, né, as garrafas, né, então usar garrafas mais leves, adotar a logística reversa, que é reciclar o vidro que você usa. Existem uma série de práticas, né, que podem ser tomadas, seja por quem produz, seja por quem revende, trazendo mais sustentabilidade real, né, e correta para que o consumidor também se sinta seguro, né, e se sinta parte desse movimento, né, que o vinho também tem que ter um protagonismo, né, na questão da sustentabilidade e do meio ambiente. Hoje em dia, a gente sabe que tem diversas redes, não tanto aqui, né, mas varejistas, que são muito criteriosos na homologação dos seus fornecedores, ou seja, tendem a privilegiar produtores que adotam práticas sustentáveis e corretas, e acho que esse é um movimento sem volta, né? Rodrigo, para a gente encerrar esse bloco, então, se o vinho, como você disse, ele é um reflexo da vida, porque está retratando ali a essência dele na taça, qual mensagem você deixa, então, para essa nova geração que está chegando, dos adultos, principalmente acima de 18 anos, que quer trabalhar no mundo do vinho? Olha, eu diria que
o universo do vinho, ele é tão fascinante quanto desafiante, né? Quando eu fui trabalhar com vinho, começar a trabalhar com vinho, eu só conseguia enxergar as rosas, ou seja, só as coisas, não vou dizer fáceis, mas o lado mais romântico, né? Mas a gente tem que lembrar que este mercado ele é tão romântico quanto desafiante. Então, eu dou as boas-vindas para quem quer trabalhar, mas que esteja pronto para aprender sempre, está sempre aberto a aprender. É um mundo muito vasto, de muito conhecimento. É um mundo cheio de pessoas interessantes, né? A gente está aqui conversando. Imagina, a gente se conhece há tanto tempo, né? Em que os laços pessoais eles têm uma importância enorme e como é bom isso, né? Você poder se conectar com pessoas. Então, o vinho ele é feito por pessoas, para pessoas e é um mundo extremamente humano, né? É, e é um mundo que pede também flexibilidade, adaptação, né? É um mundo que está, assim como muitas indústrias, né, se transformando rapidamente, então pede pessoas que estejam dispostas a colaborar, mas também dispostas a mudar de opinião, né, a serem melhores, a se flexibilizar, a adotarem novas regras, novas práticas. Acho que tudo isso vem a aportar para profissionais que estejam começando no vinho. Eu sou suspeito, eu estou nele há mais de 20 anos e não pretendo sair tão breve. Então, juntem-se a nós. Que gostoso! O vinho, ele movimenta economias, transforma cidades e inspira pessoas. E vocês aí, minhas confreiras e confrades, o que o vinho já transformou na sua vida? Escreve aqui pra gente. E para brindar a vida com tranquilidade, conte com a Revive Seguros. Planos sob medida para proteger o seu patrimônio, sua empresa e os seus sonhos. Revive Seguros. Segurança para brindar a vida sem preocupações. Você já pensou em proteger a sua família, cuidar da sua saúde e ainda planejar a sua aposentadoria com segurança? A Revive Seguros, com o especialista Igor Cardoso, economista e corretor habilitado pela SUSEP, oferece soluções completas em 3 pilares: seguros de vida estruturados que blindam a sua renda e patrimônio, planos de saúde nacionais com mais cobertura e menor custo e previdência privada para garantir a sua independência financeira no futuro. Revive, protegendo vidas, garantindo futuros. Conte com a gente. E voltamos agora para o último bloco, as considerações finais. Rodrigo, que aula, que bacana. Primeiro a gente se encontrou lá na ProWine, no finalzinho de setembro, início de outubro, e, cara, lembrar um pouquinho da nossa jornada, da nossa história, quantas bagunças boas. Eu sempre falo isso nas confrarias, eventos, degustações, feiras e acordos, negócios. Muito obrigado por transformar dados em visão, marca em significado e experiência em valor. Que essa conversa, ela inspire novos profissionais e fortaleça quem já está nessa jornada. Meu amigo, o espaço é seu para deixar uma mensagem final para os nossos confrades, para nossas confreiras. Quero que você fale um pouquinho da Wine Next, como te encontrar, teu trabalho, que você presta serviço. Deixa o pessoal conhecer um pouquinho mais sobre o Rodrigo Lanari. Obrigado, Fábio. Foi um prazer estar aqui com você, bater esse papo. Agradecer aos confrades, às confreiras pela escuta durante esse tempo aqui de conversa. Para mim foi muito bom poder trocar ideia com vocês. Fico super aberto a receber comentários, sugestões, contatos. A YNext é uma consultoria que atua desde 2016 aqui no Brasil. A gente trabalha com inteligência de mercado para o mercado de vinhos no Brasil e na América Latina como um todo, ajudando as empresas do vinho, sejam elas vinícolas, vendedores ou importadores, a atuarem de maneira mais eficiente no mercado, seja se comunicando melhor com os consumidores finais, seja entendendo o melhor caminho para fazer chegar o seu produto, seja usando dados em estratégias práticas dentro da realidade de cada empresa. A gente vem fazendo isso já há quase 10 anos, ano que vem completa 10 anos, e é uma satisfação poder ajudar, né, as empresas a atuarem melhor. O nosso foco são negócios, né, são empresas do mundo dos vinhos que estejam buscando ferramentas de negócio para atuarem melhor. Então foi um prazer, adorei estar aqui, adorei conversar, bater esse papo, trocar ideias e eu espero que isso aqui fomente novas discussões e que a gente possa seguir avançando, fazendo um mercado maior, trazendo mais pessoas para o mundo do vinho, que trabalhem com vinho, que vivam do vinho
e que também apreciam uma boa taça. Bacana, meu amigo. Saúde mais uma vez. Cheers aí pra você. Saúde, obrigado. Obrigado Tô de sem meu coração. vinho aqui, mas ó, vou fazer um um brinde com a minha água aqui. E que episódio inspirador. Saúde. Pessoal, procurem sobre Rodrigo Lanari em todas as redes. Está presente. Why Next? Incrível todo o material que ele faz, tá bom? Nós falamos aqui de branding, gastronomia, turismo e desenvolvimento econômico, de como o vinho conecta pessoas, cidades e sonhos. Siga o Eno Experiência nas redes sociais, compartilhe esse episódio, marque quem ama o universo do vinho e lembre-se, viver é brindar com a alma. Até o próximo episódio.